Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora apresentar o trabalho intitulado como sendo a importância da argumentação no processo de aprendizagem do conteúdo de probabilidade no quinto ano, uma trilha de aprendizagem com o uso do Lucky Blocks. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Evelyn Amâncio, e pela minha orientadora, Cláudia de Oliveira Lozada. O nosso trabalho ele conta com 4 principais pontos, onde a gente vai falar acerca da argumentação, seus impactos na educação básica, sobre a importância do conteúdo de probabilidade, mesmo também desde os anos iniciais do ensino fundamental. E para isso a gente elaborou uma trilha de aprendizagem com a inserção de um jogo adaptado para que a gente fixe melhor o conteúdo aí de probabilidade aliado à argumentação. Quando a gente vai falar da probabilidade, é importante que a gente se volte para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. Por quê? Porque com a realidade a gente percebe que a maioria dos fenômenos que ocorrem são fatores que não são determinísticos. Basta que a gente analise ao nosso redor e perceba que a possibilidade de se chover, de sofrer um acidente, escorregar em algo, se transmitir alguma doença, por exemplo, pode ser mais bem explicado e respondido com o auxílio da probabilidade, como bem coloca Taylor em seu trabalho de 2011. Além disso, quando a gente fala de probabilidade, é importante que a gente saiba que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o principal currículo que norteia a educação básica aqui no Brasil atualmente, fala que a probabilidade é essencial desde os anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, nosso foco aqui nesse trabalho será o quinto ano do ensino fundamental, porém, a base ela determina conteúdos específicos desde o primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, ou seja, a probabilidade ela é essencial, mesmo com as criancinhas, elas podem aprender as ideias do acaso e dos fenômenos que ocorrem no seu dia a dia, que a maioria deles são fatores não determinísticos. Os conceitos de probabilidade que são ensinados na educação básica, eles se relacionam ao que Maher 2005 chama de probabilidade indutiva, que vai estar relativa à evidência disponível e que não vai depender de fatos desconhecidos sobre o mundo, entendeu? Daí a gente tem que essa probabilidade que Maher chama de indutiva, ela está relacionada, né, a uma espécie de inferência indutiva. Além disso, ele define também o que seria uma probabilidade física. Então, ele definiu aí a probabilidade indutiva, mas ele também disse que a probabilidade física determinaria ali um fato sobre o mundo e não relativo às evidências que são disponíveis. Então, Marre ele coloca, né, essas duas definições do que seria probabilidade indutiva e probabilidade física. É importante, né, é relevante saber sobre esses dois conceitos de probabilidade para que o professor ele possa conduzir as aulas sobre a probabilidade no sentido de promover a discussão acerca dos conceitos estimulados à argumentação dos alunos, como bem previsto pela BNCC, como a gente já viu. Quando a gente fala da argumentação, a gente sabe também que o currículo ele considera ela sendo essencial e extremamente importante. Ele até coloca como sendo a sétima competência geral que os alunos desenvolvem, né, ao longo da educação básica, a competência argumentativa. Além disso, a argumentação ela vai envolver a defesa, a criticidade do aluno e permitir uma melhor participação desses estudantes em sala de aula. Saceron, em 2015, ela comenta que a argumentação também é uma forma de avaliar o processo de construção da compreensão de ideias, conceitos e posições. Aguilar, Júnior e Nasser, em seu trabalho de 2012, vão apontar que, apesar da argumentação ser um dos objetivos da educação básica, na prática o que acontece é outra coisa, né? Não há uma prioridade sobre esse tema, nem atividades que promovam e a favoreçam nas aulas de matemática. Então, a gente percebe que há uma linha, né, que a gente tem a importância da argumentação como sendo essencial, porém o que se faz na prática não é muito relevante. Então a gente precisa focar nessa argumentação como é que a base ela quer que seja desenvolvida também. De acordo com essas informações, a gente define o objetivo principal do nosso trabalho como sendo analisar a importância, né, da argumentação, que aqui já foi dita, no processo de aprendizagem do conteúdo de probabilidade no quinto ano do ensino fundamental, através de um problema que a gente propôs com o uso de um jogo nomeado Lucky Blocks, para apoiar nesse processo. O que seria o Lucky Blocks? O Lucky Blocks foi um jogo adaptável de um jogo que já existe, de um jogo e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, que é o jogo Jenga, que parte de blocos de madeiras. A probabilidade, ela tem um papel importante para a formação da argumentação, porque através das ideias probabilísticas, os alunos eles vão poder justificar, defender e levantar hipóteses para descrever determinados fenômenos que são aleatórios com base no conhecimento escolar e extraescolar. Então a gente já vê aí uma relação entre a probabilidade e a argumentação.
Além disso, a trilha de aprendizagem que vai conter esse jogo adaptado, que eu já dei um pequeno spoiler anteriormente, parte de um conjunto de ações que a gente sabe que visam a melhor aprendizagem dos estudantes, baseado no planejamento didático, assertivo, com objetivos específicos. A gente sabe que a importância da argumentação na educação básica também tem relação com a aprendizagem da probabilidade, como a gente viu anteriormente. E para isso a gente elaborou um jogo chamado Lucky Blocks, que é adaptado do jogo Jenga. Como eu já falei para vocês, esse joguinho aqui, que parte de uma torre de madeira, onde cada componente, que estiver jogando, ele vai retirar bloquinhos de madeira e quem derrubar a torre acaba perdendo. Como partiu, a ideia desse jogo? A gente fez o seguinte, a gente pegou alguns questionamentos probabilísticos e para auxiliar na competitividade e também em alguns conceitos de sorte, a gente utilizou aí o Lucky Blocks. Caso o jogador ele consiga responder os questionamentos que serão feitos corretamente, ele lançará um dado com 6 faces e o número que surgir na face superior corresponderá ao número de blocos que o oponente ele deverá retirar da torre. Caso o jogador ele responda o questionamento do professor incorretamente, os blocos de madeira eles deverão ser retirados por ele mesmo. Vence o jogo o participante que não derrubar essa torre de madeira. Perceba que a gente utilizou aqui algumas tampinhas de garrafa PET coloridas, um dado com 6 faces, um ou dois dados com 6 faces e uma caixinha aí com baralhos. Os problemas que a gente definiu aqui a gente falará agora. Você foi passar férias na casa de seus avós junto com seus 3 primos. Chegando lá, seu avô mostrou um jogo antigo chamado Lucky Blocks, que foi esse que eu expliquei para vocês agora. O jogo ele consiste em tentar não derrubar esses blocos de madeira, e o desafio aqui é a partir de perguntas probabilísticas, que o professor pode muito bem adaptar, fora essas que serão aqui mostradas. O jogador que responder a questão corretamente, ele lançará o dado, o número que surgir na face superior irá corresponder ao número de blocos que o oponente deverá tirar lá da pilha de blocos, caso ele acerte a pergunta. A partir disso, você e seus 3 primos eles fizeram duplas e começaram a aventura no Lucky Blocks. Então esse foi um problema que a gente desenvolveu aqui só para exemplificar como funcionaria esse jogo. Com base no jogo, responda. Se em um baralho a gente escolher uma carta ao acaso, qual seria a probabilidade de se pegar um 9 de ouros? Então, o estudante ele já analisa a ideia do espaço amostral, de quantos naipes um baralho tem, quantas cartas de ouro tem um baralho também, e ele vai poder aí fazer essa assertiva. Se você tem várias tampinhas em um pote de plástico, em que 15 são vermelhas, 4 são brancas, 9 são azuis, 9 são verdes e 1 é preta, qual seria a probabilidade de se escolher ao acaso uma tampinha vermelha e uma tampinha preta? Então, com isso, a ideia de espaço amostral, a ideia de probabilidade, a ideia de evento vai ser trabalhada. Claro que o professor, anteriormente, vai ter explicado para que o aluno ele possa ter condições de responder corretamente essas perguntas e fazer também a competitividade, Se ele acertar a pergunta, ele não vai retirar nenhum bloco, quem vai retirar é o oponente. Como isso, a gente tira algumas conclusões com essa ideia do Lucky Blocks, da trilha de aprendizagem e da relevância e importância da argumentação e da probabilidade. A gente percebe que a probabilidade e a argumentação, além de serem essenciais na educação básica, elas estão estritamente interligadas. A gente viu que a probabilidade ela pode desenvolver, sim, um processo argumentativo. Além disso, é importante que o professor ele tenha um bom planejamento em suas ações, que ele tenha objetivos didáticos específicos e quando ele inserir jogos, que ele entenda que ele necessita que o estudante ele tenha uma aprendizagem ali e não que ele esteja jogando sem um sentido específico, fazendo com que a gente possa valorizar o processo que ele constrói o conhecimento, porque o conhecimento ele acaba sendo construído quando a gente analisa todas essas etapas no jogo, fazendo com que os estudantes eles desenvolvam essa argumentação, o conceito de probabilidade e seus erros e acertos como fazendo parte dessa aprendizagem significativa. Com isso, apresento aqui algumas referências que a gente utilizou e agradeço a atenção. Até mais!